Lilian? Tirei sua dúvida? Sim, tia, obrigada. Então, vamos à primeira questão. Observe o texto publicitário da revista Continente. Gente, aqui é o anúncio de assinatura de revista. Só que aqui tem dois modelos, né? Dois valores. O primeiro valor é R$ 150 pela assinatura anual e o segundo valor é R$ 42, como se fosse um terço do valor do primeiro anúncio. Só que no primeiro anúncio, eles estão ofertando duas coisas. A revista impressa e grátis, olha a palavrinha bem aqui embaixo, a revista digital, grátis. Algumas expressões nos anúncios publicitários que oferecem produtos, algumas palavras são gatilho para o consumidor. Gatilho emocional para o consumidor acabar sendo convencido a consumir aquele produto. Grátis, promoção, o que mais? Vocês lembram? O que mais, gente? 39,99. Pronto, os valores com o valor sem ser redondo, né? Com centavos, o que mais? Algumas palavras, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a assinatura anual da revista impressa por R$ 150, porque a digital é grátis. Quando você assina uma, já recebe a outra grátis. Aqui embaixo, nós temos a mesma revista, só que apenas a assinatura digital por R$ 42. Então, vamos lá. A análise deste texto revela que as versões impressa e digital promovem mudanças de consumo e oferta. Essa é a resposta. Por que elas promovem, gente, uma mudança de consumo e oferta? Porque antigamente havia apenas a opção de você fazer a assinatura da revista impressa, não existia a revista digital. Quando eles começaram a criar a digital, começaram a oferecer um outro modelo, uma outra opção de consumo, tá? E por que é outro modelo de oferta também? Esse consumo e oferta vai mudar o quê, gente? Em razão da mudança da sociedade e da inserção da tecnologia no nosso cotidiano. Eles querem, na realidade, criar novos hábitos de consumo desse produto que oferecem, né? Que é você deixar de consumir o impresso, porque ele tem um custo maior, e consumir mais o digital, certo? Então, seria não, é a letra A. Por que não é a letra B? Porque ele fala bem aqui na letra B, gente, que desvaloriza a revista impressa. Não está desvalorizando. Quando você oferece a digital, são só dois modos de você consumir o produto. Na letra C, diz que ocasiona prejuízo ao produtor. Não está dizendo que tem prejuízo. Tanto é que se ele fizer a anual, ele paga 150, mas ele tem a opção de fazer a digital, a assinatura, pagando 42. Assim, é só um terço, mais ou menos, do valor, né? No entanto, gente, quando você oferece só digital, os custos de produção são muito menores, né? Então, não tem prejuízo aí, não. E na letra D, está dizendo que é o mercado de computadores, e não é. Você não vai ver a impressa só no computador. Você pode ver uma revista impressa no tablet, no computador, no celular. E na letra E, aqui o erro é dizer que a versão impressa é mais completa. Não é. Tanto na impressa quanto na digital você tem o mesmo conteúdo. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Segunda questão. Examine o anúncio. Aqui, gente, é uma propaganda institucional, né? Um anúncio do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Antes de ler, me digam, vocês sabem o que é o Ministério Público? Podem fazer pesquisa. O que significa Ministério Público? Que é o anunciante aqui.
Vamos lá? O Estado. Hum? O Estado. Do Estado o quê, Felipe? O Ministério Público é uma instituição pública autônoma a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público ele vai fazer a defesa, né? É como se ele fosse o quê, gente? O advogado. Só que não é um advogado da esfera civil, ele é um advogado público, ou seja, faz parte das instituições governamentais, digamos assim. Não é do executivo, é do judiciário. Então, vamos lá. Uma imagem na esquerda, diferente dos anúncios que a gente já analisou até agora, que ela vinha centralizada, a gente tem só a moça aqui à esquerda, uma moça jovem, negra, e o título é Trabalhador e a letra A entre parênteses. Essa letra A entre parênteses, gente, vai nos remeter a quê? Ao estudo do quê, gente? Do gênero do substantivo, trabalhador com OR masculino e trabalhadora feminino. Aí a flexão de gênero do substantivo. Trabalhador, trabalhadora. Aí a continuidade. Homens e mulheres no mercado de trabalho, a diferença tem que ser uma só uma letra. Então, vejam que só uma letra está na mesma cor da letra A que da palavra trabalhadora. Para identificar o quê, gente? Que as diferenças entre os gêneros no mercado de trabalho não devem existir, a não ser quando você vai identificar o trabalhador, se é um trabalhador homem ou uma trabalhadora mulher. Vamos à questão. No contexto do anúncio, a frase a diferença tem que ser só uma letra pressupõe a existência de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, letra B, tá? Então, há essa diferença na letra. Não, a diferença tem que ser só uma letra, pressupõe diferença a desigualdade entre homens e mulheres. Por que não é a letra A? Aqui está dizendo na letra A, necessidade de leis de proteção para todos que trabalham. Já existem leis, o anúncio não está falando de que tem que fazer lei para proteger todos os trabalhadores, não. Aqui, o foco desse anúncio, gente, é o quê? É a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Diferença de salário, de oportunidades, etc. O que há de errado na letra C? Quando ele diz aqui, permanência do preconceito racial. Aqui tem uma mulher negra, mas não está focando na raça, está focando no gênero. Letra D, o que está errado? Quando ele diz que essas campanhas são dirigidas para a mulher trabalhadora. Esse tipo de campanha é para a sociedade de modo geral, não é só para a mulher trabalhadora. E na letra E, aqui está dizendo que a discriminação de gênero se manifesta na própria linguagem. Não, gente, a própria linguagem trabalhador, trabalhadora, não é discriminatória. Está apenas indicando o quê? Que são dois gêneros diferentes. Alguma pergunta? Aqui a letra B, vamos para a terceira questão, se não houver nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma consideração? Vamos para a terceira ordem. Terceira, vamos lá. Analise a imagem e o texto da campanha. É uma campanha do portal do Ministério da Saúde, então é uma campanha do governo. E nós temos agora uma imagem, né, um campo de futebol, um estádio lotado, vejam aqui, pela cor que a gente tem aqui da arquibancada, gente. Quais são as cores das camisas das pessoas que estão nas arquibancadas? As cores da bandeira do Brasil? As cores da bandeira do Brasil. A gente vê a prevalência de quê? De amarelo e verde, né? E aí, a prevalência do amarelo e verde, como se fosse a camisa da seleção, o time, futebol, camisa da seleção, é conclamando quem, gente? Toda a população. Ela está torcendo
por esse grupo aqui, que é um time. Ó, entre para o time da saúde. Então, toda a população representada aqui pelas pessoas na arquibancada estão torcendo por este time. Quem centraliza esse time, gente? Quem é essa pessoa? Aqui na imagem não está muito bom para vocês verem na plataforma. Quem está com o livro? Quem é essa pessoa bem centralizada? Pelé. Pelé. Muito bem. O Pelé é uma personalidade do futebol? É. Como é que ele é conhecido mundialmente? Ele tem uma alcunha. Rei. Rei. Rei do futebol, né? No mundo inteiro ele é conhecido como rei do futebol. Mesmo que haja sempre aquelas controvérsias, ele não foi melhor do que fulano, fulano foi melhor, mas ele é conhecido como rei do futebol. Ele está bem no centro, gente. Ao lado dele, nós temos uma mãe, né, com a criança, deve estar uma mãe que ainda amamenta. Nós temos aqui uma mulher grávida, uma profissional da saúde com jaleco, uma idosa. Agachados, nós temos uma moça, um garotinho, uma criança e um rapaz, que pode ser o pai. Nós temos uma jovem bem aqui, um idoso e o Zé Gotinha. Entre para o time da saúde. Este aqui é o time da saúde. Perdão, deixa eu ler bem aqui no livro. Vacine-se contra a gripe e fique protegido. De 23 de abril a 1º de junho. O restante eu não vou ler. Vamos aos itens. As informações apresentadas permitem concluir corretamente que o objetivo do texto está na letra D, conscientizar a população acerca da importância da vacinação contra a gripe, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Gente, vamos voltar bem aqui. Qual é o grupo vulnerável aqui? As lactantes, as grávidas, profissional de saúde, os idosos, crianças, certo? Aqui, essas pessoas representam esses grupos mais vulneráveis. Por que a letra A não está correta? Ele diz aqui, ó, incentivar a vacinação especialmente para praticantes de esporte. Não, Pelé só está aqui para indicar a ideia de que gente de time, né? E time vencedor, porque o Pelé, quando jogava, ganhava os times dele ganhavam as partidas, né? Essa ideia de time vencedor, um grande time da saúde. Por que não é a letra B? Quando ele diz aqui, importância da vacinação contra a gripe para crianças, esse grupo representado não está identificando só criança. Tem uma criança, mas não é só para criança. A letra C está dizendo que é promover celebridades nacionais. Não, a única celebridade que tem aí é o Pelé. O objetivo do anúncio não é promover o Pelé, mesmo porque ele não precisa dessa promoção. Ele já é famoso mundialmente. E na letra E, está dizendo que pode ser feito durante qualquer época do ano. Não é, gente. Tem essa data bem aqui, de 23 de abril a 1º de junho. Está fechada a data, então não é em qualquer época. Tiveram dúvidas nessa questão? Com essa explicação ficou mais claro. Tá. Então vamos à 4ª questão. Examine esta propaganda. Combustível legal. Aí tem aqui, né, a bomba de combustível. Lembrem do seguinte, gente, sempre não, mas com muita frequência, quando um anúncio traz a palavra legal e destacado, como está aqui bem no início, como se fosse aí o título, essa palavra é polissêmica. Ela vai ter 2 sentidos. Quais seriam? Quando eu digo legal, quais são os 2 sentidos possíveis para essa palavra? Que é a palavra legal mesmo, no sentido tipo assim, gostei, alguma coisa assim, ou que é certificado pela lei, ou alguma coisa. Pronto. Pode ser legal informalmente, quando a gente usa legal, é aquilo que é bom, que é agradável, né, que você gosta, e formalmente relacionado à lei, né? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui com vocês. Próximo, combustível legal. Próximo passo. Gente, quando diz próximo passo,
a gente entende que já foi feito alguma coisa anteriormente. Vocês concordam? Se é o passo que vem logo depois, então algo foi feito anteriormente. Qual é o próximo passo? Uma lei que puna o sonegador. Então, está faltando o quê? A punição. O governo, né, as instituições do governo conseguem, até que conseguem identificar, mas não existe uma lei que, de fato, consiga punir como deve ser feito um sonegador de impostos. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Sonegar e adulterar é ir na contramão do Brasil honesto e justo. Os sonegadores de impostos devem bilhões de reais para todos nós. Por que para todos nós, gente? Quem me diz? Por que que esses sonegadores devem bilhões para todos nós? Porque nós pagamos os impostos. Acho que o imposto fica mais caro ou alguma coisa assim. É pelo objetivo do imposto. Por que que todo mundo paga imposto no Brasil? Independente da classe social. Se você consome algo, está embutido o valor do imposto. Era para ser investido na infraestrutura pública. Por isso que ele está devendo a nós. Isso. Por que que deve a nós todos? Porque os impostos devem ser revertidos em serviços e bens para a população. Então, se eles estão devendo ao governo, estão devendo para nós indiretamente, né, gente? Porque o governo deixa de pegar aquele valor do imposto para investir no que é importante, na infraestrutura e outras coisas. Muito bem, Lídia, é isso mesmo. Então, vamos lá. Os devedores contumazes que adotam o calote tributário como modelo de negócio não podem ficar impunes. Juntos, está conclamando a população, gente. Olha, juntos podemos acabar com eles. Chegou a vez de dizer não à sonegação. Como é dizer não à sonegação? Como é que nós juntos vamos prender os sonegadores? Aqui tem relação com o quê, gente? Tem relação com a lei, né? Provavelmente aí pode ser o início de uma campanha que estimule a população a pressionar os seus legisladores a criar leis que, de fato, consigam a punição dos sonegadores. Então, vamos aos itens. Isso aqui é fácil. Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo legal pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos. Você vai amarrar o quê, gente? No sentido formal, que é lícito, de lei, e no informal, que é o quê? Bom. Não é regulado, excepcional, interessante, autorizado. É bom. Então, letra A. Eu acho que essas vocês não tiveram dificuldades, né? Vamos à quinta. Posso? Quinta? Pode. Então, vamos lá, gente. A quinta é um texto da Lilia Schwartz, acho que é assim que pronuncia. Ela é uma articulista, ela é uma boa articulista, e escreveu para o Nexo Jornal, que é uma indicação que eu faço a vocês. Se vocês tiverem um tempinho, acessem o Nexo Jornal e vejam algumas informações, alguns artigos que eles têm lá, porque tem muito artigo bom, tem muita informação interessante para vocês trazerem para o repertório de vocês na produção textual, viu? Então, vamos lá. Na década de 50, quando iniciava seu governo, Juscelino Kubitschek prometeu 50 anos em 5. Então, a Lilian fez o que aqui, gente? Uma alusão histórica, né? Ela trouxe o quê? Uma propaganda do governo. Ele prometeu, na época que o Kubitschek foi presidente, que avançaria, que o Brasil se desenvolveria em 5 anos do governo dele, 50 anos. Na campanha do atual governo, aí ela vem para o presente. Qual é, gente, esse atual governo? Me digam. 2018, acho que era o Temer, não? Sim. Foi a transição aí, né? Depois do impeachment. Sim. Então, Temer, né?
Na campanha do atual governo, o slogan ficou: o Brasil voltou 20 anos em 2. Então, este governo aqui, né, que ela chama de atual, inspirado no slogan do Juscelino Kubitschek, fez o seguinte: o Brasil voltou 20 anos em 2. A tradução não tinha como dar certo, era como comparar vinho com água. E mais, havia uma vírgula no meio do caminho. Que intertextualidade é essa, gente? Havia uma vírgula no meio do caminho. Qual é esse intertexto? Vamos lá? Ela tá falando. Eu não conseguiria explicar. Sabe sim o que é a intertextualidade. Vocês não podem esquecer, gente, intertextualidade é muito presente nas provas do Enem. E aqui a gente tem também nas provas do Bernoulli, que é a citação de um outro texto, direto ou indiretamente. Que texto lembra essa frase bem aqui? Havia uma vírgula no meio do caminho. Qual é? Havia uma pedra no meio do caminho, acho que é de Carlos Isso, Drummond. Carlos Drummond de Andrade, exatamente. Isso é importante a gente ir lembrando, à medida que vai lendo, a gente fazendo essas conexões, certo? Na propaganda, apenas uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva e associada ao progressismo de Juscelino, se transforme numa mensagem de retrocesso. O Brasil, de fato, voltou. Voltou muito nesses 2 anos, voltou para trás, né? Que propaganda que ela está se referindo? Propaganda do atual governo, é o slogan do governo. Se é um slogan, é uma propaganda. Então, vamos às questões. Considerando o gênero propaganda institucional desse governo, né? E o paralelo histórico traçado pela autora, é correto afirmar que o slogan do atual governo fracassou porque, letra D, o duplo sentido do verbo voltar gerou uma mensagem que se afasta daquela projetada pelo slogan anterior. O slogan do Juscelino é o quê? Avançar, progredir. E quando se usou bem aqui no slogan do Temer, o Brasil voltou, aqui tem um duplo sentido. Pode ser voltar de estar presente novamente, mas pode ser voltar no sentido de retroceder, de não progredir, de voltar a uma situação anterior que não digamos assim, a que o povo espera. Vou passar logo para a 6ª questão, que ela é um pouquinho maior e bem interessante de a gente analisar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, né? Bom, se fosse para fazer um comentário, é só que quando falou uma pedra no meio do caminho, eu lembrei de outra frase ao mesmo tempo que foi tem uma pedra na minha bota ou alguma coisa assim, não lembro mais como era. De que texto, André? Onde você viu essa frase? Eu nem lembro mais. Talvez, mal sei que Toy Story fez uma inspiração disso aí e colocou tem uma cobra na minha bota. Eu lembro disso, mas não lembro de onde é que veio a frase original. André, geralmente, quando é um texto assim, um artigo de opinião, uma crônica, que faz esse tipo de intertexto falando não sei o quê, alguma coisa no meio do caminho, aqui no Brasil, geralmente, esse intertexto é com o Drummond. Mas você tem que analisar o contexto também, né? Mas esse aqui, com certeza, havia uma vírgula no meio do caminho, é um intertexto com o Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, vamos lá. No interior de uma loja, a gente tem só 5 minutos, eu quero fazer isso aqui rapidinho com vocês. No interior de uma loja de empresa brasileira, fabricante de doces e salgados, no mercado desde 1952. Gente, ó, essa explicação, ela está no mercado desde 52. Então, o que a gente pode entender aqui? Que não é uma empresa nova, é uma empresa já tradicional. Uma empresa tradicional que vende doces e salgados, da área da alimentação. São vistos os painéis reproduzidos a seguir. Então, essa empresa botou esses painéis aqui, são 3.
E eles são muito parecidos na parte verbal. Por quê? Tem duas expressões que são utilizadas repetidamente nos 3 painéis. No primeiro, a gente tem aquela tortinha de morango e tem o seguinte: tradicional é comer docinho, que é a tortinha de morango. Atual é postar antes de comer. Então, aqui ele está traçando o quê, gente? Um paralelo entre os hábitos que o consumidor dos produtos dessa loja tinham tradicionalmente lá no início e o que é que os novos consumidores, quais são os hábitos dos novos consumidores. Os consumidores tradicionais, antigos, gostam de ir lá comer um docinho e os consumidores atuais, né, os novos consumidores que estão indo agora, novas gerações, eles postam a foto do docinho antes de comer. No segundo painel, nós temos parece uma pizza, não sei se é, mas cortadinho como uma pizza, mas tem umas nozes, talvez não seja, é um bolo, pronto, é um bolo. É um bolo com umas nozes em cima. Tradicional é dividir, atual é compartilhar. E no último, nós temos uns bolinhos aqui, que a gente vai entender que são bolinhos integrais pelo quê? Pela expressão utilizada. Tradicional é pão de queijo, atual é integral. Então, vamos à questão 6. Sobre esses painéis, é correto afirmar o que está na letra E. Constitui um texto publicitário tendo como finalidade a venda de produtos e criação de um conceito favorável sobre a empresa. Valem-se de imagens que adornam e elucidam as palavras e como também podem ocorrer em estratégia de propaganda política, exploram o recurso da repetição de tema. Vocês querem entender por que não são as outras letras ou eu passo logo para as próximas? Vocês fizeram a questão? Acho que essa que colocou, também pode passar para essa aqui. Então, na 7ª questão, gente, a composição dos painéis, letra A, criou ajuste entre a história da empresa e ideias pré-existentes do público que deseja atender. Então, a empresa tradicional tem já o seu público cativo, mas também eles querem um público novo, né? Uma geração nova. E na 8ª, vamos lá. Nem se dá tempo, 2 minutinhos. Nós temos aqui, como se fosse uma carteira de identidade. Quem está aqui é o Zé Gotinha, tem a assinatura dele. Aí fala em RG infantil, é um ato de amor. É um estímulo, gente, a fazer o RG das crianças, né? RG infantil. A análise das informações textuais permite concluir que o texto está destinado a pais e responsáveis e tem como objetivos enfatizar a importância do RG infantil para crianças e adolescentes e a forma de obter. Então, aqui é um texto que é informativo. É uma propaganda que está dando informação, porque eles querem o quê? Criar o hábito para que os pais e responsáveis por crianças façam logo o documento de identificação e aqui eles vão justificar por que é interessante fazer, por que é importante fazer o documento da identificação da criança logo cedo. E esse documento substitui a certidão de nascimento, tá? Então, nosso tempo acabou. Encerrar nossa aula. Vocês não falaram muito, eu falei sozinha, mas eu acredito que é porque essas questões não são tão complexas, né? Desejo a vocês um bom simulado, boa prova. E na próxima semana a gente volta para o volume 4 do Bernoulli, estudando o verbo, tá, gente? Tchau, tia. Tchau.